Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 25 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal libera as imagens das câmeras de segurança que registraram a depredação do edifício sede da Corte praticada por extremistas no dia 8 deste mês. O material já está com a Polícia Federal. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Polícia Federal abre inquérito para investigar se houve crime ambiental, genocídio e omissão de socorro na terra indígena Yanomami. Tragédia do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, completa 4 anos. E ainda, os projetos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para a preservação do meio ambiente. Imagens inéditas de câmeras de segurança mostram como agiram os vândalos que atacaram o Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. Todo o material já está com a Polícia Federal. As imagens foram captadas por várias câmeras. Algumas foram feitas por drones e mostram a concentração na altura do Congresso Nacional, inclusive com centenas de pessoas embaixo de uma grande bandeira. 6 viaturas da PM acompanham a movimentação. Minutos depois, esses carros saem e 2 caminhões próprios para conter protestos estacionam na pista. Mas não há qualquer ação para barrar os manifestantes, que descem a pé rumo ao Supremo sem qualquer dificuldade. Na Praça dos Três Poderes, há um grupo de PMs que se junta aos policiais judiciários. Um segurança com uma câmera GoPro mostra a barreira de policiais. É possível ouvir o barulho de bombas. Os vândalos começam a pegar as grades de proteção e cones que ficam na pista que dá acesso ao edifício sede. Eles usam máscaras de gás. Outra câmera já mostra centenas de vândalos na lateral do Supremo. Eles pegam as grades de proteção e começam a quebrar os vidros. Minutos depois, eles entram no prédio. Uma câmera que fica no corredor do Salão Branco flagra um vândalo puxando uma mangueira de incêndio, enquanto outros tentam quebrar os armários. Um deles percebe que está sendo filmado e joga um objeto na câmera. No hall dos bustos, outro grupo também aparece nas imagens. Um dos vândalos surge exibindo a cópia da Constituição, enquanto o outro pega uma maca e destrói mais uma câmera. No segundo andar do edifício sede, onde fica o Salão Nobre, mais quebra-quebra. Um grupo sobe as escadas. Um vândalo joga no chão um busto de Epitácio Pessoa. Não satisfeito, ele volta e joga um busto da República no chão, destruindo totalmente a peça. Em outro ponto, um vândalo usa o extintor para jogar água no quadro Os Bandeirantes de ontem e de hoje, do artista Masanori Origami, feito em tinta acrílica. No plenário, onde os ministros realizam as sessões, mais quebra-quebra. O extremista joga água, enquanto o outro usa um extintor para quebrar as cadeiras, e as bancadas são depredadas. Do lado de fora, os policiais judiciários se juntam aos policiais federais do Comando de Operações Táticas e impedem a invasão dos anexos do tribunal. Veículos blindados também são usados para conter os vândalos. 8 extremistas foram presos em flagrante, depredando o Supremo. Todas as imagens foram repassadas para a Polícia Federal, que está conduzindo as investigações. O homem que pegou a cópia da Constituição no dia da invasão ao prédio do Supremo foi preso hoje. Marcelo Fernandes Lima se entregou à Polícia Federal em Varginha, Minas Gerais. E com o trabalho de limpeza e restauração, o Supremo Tribunal Federal vai reparando os estragos deixados pela ação dos vândalos. A estátua da Justiça, que foi pichada no dia dos atos antidemocráticos em Brasília, passou por um segundo processo de lavagem desde o dia 8 de janeiro. O monumento fica na Praça dos Três Poderes, em frente ao edifício sede do Supremo Tribunal Federal. A estátua foi feita pelo artista belo-horizontino Alfredo Sesquiati em 1961 e tem 3 metros de altura. Ela retrata a deusa Tênis, que é a representação da mitologia grega para a justiça.
Na parte interna do prédio, as obras de arte já restauradas começam a ser colocadas nos devidos lugares. Os canais de denúncia têm ajudado as autoridades a identificar incentivadores, financiadores e vândalos dos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 deste mês em Brasília. O Ministério Público do Paraná, por exemplo, enviou ao Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal informações sobre 71 pessoas suspeitas. Com o apoio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o Ministério Público do Paraná recebeu 140 comunicações, algumas repetidas, sobre possível participação de pessoas nos atos de vandalismo em Brasília, no dia 8 deste mês. Foram analisadas 108 situações individuais. Entre essas denúncias, 37 não tinham consistência suficiente. Com isso, o MP identificou 71 pessoas suspeitas de atuação ilegal. Dessas, 24 com indícios de participação e execução dos atos antidemocráticos. 17 são supostos financiadores. 29 teriam instigado ou incitado ilegalidades. E uma autoridade do estado do Rio de Janeiro suspeita de omissão. As informações sobre os 71 suspeitos já foram encaminhadas ao Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criado pela Procuradoria-Geral da República no dia 11 deste mês. O grupo coordena as ações e o trabalho de investigação dos crimes junto ao Supremo Tribunal Federal e também nas demais instâncias de atuação do MPF. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é outro canal para a denúncia. As informações repassadas estão sob sigilo. Pelo e-mail denuncia@mj.gov.br é possível enviar links de páginas de redes sociais, vídeos, anexos e outras informações sobre os invasores, incentivadores e financiadores. No último fim de semana, o Ministério da Justiça recebeu mais de 100 mil denúncias. A Secretaria de Acesso à Justiça analisa os casos e depois encaminha à Polícia Federal. E a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se houve crime ambiental de genocídio e omissão de socorro na terra indígena Yanomami, em Roraima. A Polícia Federal abriu o inquérito por determinação do ministro da Justiça. Flávio Dino encaminhou um ofício à PF na última segunda-feira. No documento, o ministro afirma: os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde à disposição dos Yanomami, frisam possível intenção de causar lesão grave à integridade ou mesmo provocar a extinção do referido grupo originário. Flávio Dino determinou a instauração de procedimento para investigar genocídio, omissão de socorro e crime ambiental, além de outros crimes a serem apurados. Nos últimos dias, equipes do Ministério da Saúde resgataram mais de 1.000 indígenas na terra Yanomami. Eles sofrem principalmente de desnutrição grave e malária. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, 99 crianças morreram no ano passado. O garimpo ilegal contribui para a crise sanitária entre os índios, porque leva ao desequilíbrio ambiental, à fome e às doenças. De acordo com o ministro da Justiça, a investigação tem como alvo ex-integrantes do governo federal e os envolvidos no garimpo em terras indígenas. O inquérito tramita na Superintendência da Polícia Federal, em Roraima. Nesta quarta-feira, a Advocacia Geral da União anunciou a criação de um grupo para atuar na proteção dos povos indígenas. A equipe vai reforçar a atuação da AGU na FUNAI e em outros órgãos relacionados aos povos indígenas, como a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Veja a seguir: tragédia do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, completa hoje 4 anos. Voltamos já. A tragédia do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, completa hoje 4 anos. Enquanto amigos e parentes cobram a punição dos responsáveis, o judiciário também trabalha em outra frente, intermediando acordos para garantir a reparação dos danos.
Na comarca de Brumadinho, estão em tramitação quase 12.300 ações individuais contra a mineradora. Para dar apoio à comarca, o Tribunal de Justiça utiliza um núcleo de justiça 4.0, que conta com juízes e servidores de outras comarcas de Minas. Essas ações normalmente são as pessoas que fazem os pedidos de reparação por danos, que entendem ter sofrido danos morais, danos materiais, enfim, danos à saúde. São situações dessa natureza. No Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca, foram feitos cerca de 3.700 acordos. Recursos para reparação de danos materiais e morais, muitas reparações de imóveis que foram afetados, pelo rompimento da barragem. O maior acordo já realizado na América Latina, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas e homologado em fevereiro de 2021, envolveu a Vale, o Estado de Minas Gerais e outras instituições públicas. Essa demanda poderia durar 10, 20 anos se fosse nos trâmites processuais normais. Esse novo modelo do Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos, é um modelo que nós temos já em todas as comarcas de Minas Gerais e também aqui no Tribunal em segundo grau. O acordo prevê repasse de recursos de quase 38 bilhões de reais, dinheiro que já está sendo aplicado na saúde de 25 cidades da bacia do Rio Paraopeba, em projetos de mobilidade e infraestrutura. Para a reparação socioambiental, são 6 bilhões e meio de reais. O programa de transferência de renda para as famílias atingidas tem recursos de mais de 9 bilhões de reais. Além do acordo mediado pelo Tribunal de Justiça, 16 executivos e funcionários da Vale, a empresa Tuvisud, prestadora de serviços para a mineradora, e a própria Vale foram denunciados pelo Ministério Público do Estado por uma série de crimes. Mas no final do ano passado, a ação criminal que tramitava na Justiça Estadual foi transferida para a Justiça Federal em Minas Gerais por decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo determinou também que a Justiça Federal em Minas Gerais promova imediatamente o andamento do processo penal para evitar a prescrição dos crimes. Para a Natália, que perdeu uma irmã na tragédia, não importa o local de tramitação da ação criminal. Clamar pela justiça é para que isso não se repita, para que, de alguma maneira, as pessoas tenham a consciência. Não só as empresas, porque não é a empresa que toma as decisões, somos nós, somos os humanos, somos pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém. E sem a justiça não tem aprendizado. E sem o aprendizado está mais fácil de voltar a acontecer. A Andresa perdeu um filho na tragédia. Vidas não se repõem, não se repara. Se eu perdi uma casa, eu consigo repará-la. Se eu perdi um carro, se eu perdi um bem material, é possível. Agora, a vida não volta. Isso é irreparável. Mas tem formas de trazer alento. E para nós familiares, o alento ele está em três ações. O encontro das 3 vítimas, das 3 joias a encontrar, a construção e finalização do memorial e a condenação dos responsáveis que causaram isso tudo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível suspender a habilitação de crédito até a definição sobre a existência da dívida e o respectivo valor no juízo arbitral. O colegiado considerou possível suspender a habilitação de crédito na recuperação judicial até que seja definida a existência do próprio crédito e seu respectivo valor na justiça arbitral, nos casos em que houver cláusula contratual prevendo a resolução de litígio por meio da arbitragem. O processo teve origem quando a empresa apresentou pedido de habilitação de crédito de mais de 70 milhões de reais, mas teve a solicitação negada pelo juiz da recuperação. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ concluiu que os documentos juntados aos autos não fizeram prova do crédito, havendo ainda a necessidade de discussão da dívida no juízo arbitral. Em recurso especial ao STJ, a empresa supostamente credora alegou que existiria prova incontroversa nos autos da existência e do valor do seu crédito, sendo dispensável, portanto, a instauração de procedimento arbitral. O relator do recurso, o ministro Moura Ribeiro, destacou que no tema repetitivo 1051, a segunda sessão fixou
fixou a data do fato gerador do crédito como marco para estabelecer se ele deve ser incluído na recuperação judicial. Por outro lado, o relator lembrou também que o STJ já definiu que, para além da competência do juízo recuperacional sobre os atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, cabe ao juízo de conhecimento, seja ele judicial ou arbitral, a avaliação da existência, da eficácia e da validade da relação jurídica estabelecida entre as partes. Desta forma, o colegiado confirmou o acórdão do TJ Paulista. As companhias aéreas já podem fornecer passagens à administração pública sem intermediação de agências de viagens e turismo. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O juízo de primeiro grau considerou que seria ilegal a existência de duas formas de contratação de passagens aéreas. Uma direta, via credenciamento das empresas aéreas, e outra mediante licitação. E a União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No TRF1, a quinta turma atendeu ao pedido da União para manter o edital de credenciamento. Com isso, as agências de viagem e turismo não precisam intermediar o fornecimento de passagens aéreas à administração pública, podendo haver editais de credenciamento para compra direta. A relatora do processo, desembargadora federal Daniele Maranhão, destacou que, embora a lei não tenha previsto expressamente o credenciamento, essa é uma forma de cadastro em que todos os interessados se habilitam a prestar o serviço e pode proporcionar agilidade e economia aos cofres públicos. No próximo bloco, você vai conhecer os projetos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para a preservação do meio ambiente. Voltamos já. Por determinação da Justiça de Mato Grosso, a Polícia Civil cumpriu hoje 21 mandados contra uma organização criminosa envolvida na construção de um túnel para a fuga em massa de presos da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. Os mandados foram cumpridos também em Rondonópolis, Salvador, na Bahia, e Oeiras, no Piauí. O túnel foi descoberto em setembro do ano passado. A escavação começava dentro de uma casa, no bairro Jardim Industriário, em direção à maior unidade penitenciária de Mato Grosso, que abriga criminosos de alta periculosidade. 8 pessoas foram identificadas, suspeitas de planejar e executar a fuga. Além dessas prisões, a Justiça decretou 12 mandados de busca e apreensão e ordem de sequestro de imóvel. Segundo o delegado Gustavo Belão, foram presos integrantes da organização responsáveis por toda a logística do plano de escavação do túnel, desde o recrutamento dos trabalhadores à execução da obra. Entre eles, um engenheiro do município de Rondonópolis. O túnel já contava com aproximadamente 40 metros de comprimento. Dentre os equipamentos, foi apreendido um aparelho de GPS, que tinha como coordenada geográfica um dos pavilhões da Penitenciária Central do Estado. As investigações da GCCO conseguiram identificar a participação de outras 8 pessoas envolvidas no planejamento e execução do plano de fuga frustrado pela Polícia Civil, inclusive com a identificação de um engenheiro responsável pelo projeto de escavação, residente no município de Rondonópolis. O Ministério Público Federal recomendou à Secretaria de Transportes do Pará a paralisação das obras de uma rodovia até que a preservação arqueológica do local esteja garantida. A recomendação expedida pelo MPF é para que as obras no trecho de rodovia entre Óbidos e Oriximiná fiquem paralisadas até que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional autorize a continuidade. Segundo informações apresentadas pelo IFAM, o MPF, a movimentação de maquinário pesado nas obras está provocando danos ao sítio arqueológico localizado na área, denominado Sítio Sapoal. Antes de autorizar ou não o prosseguimento das obras, o IFAM precisa analisar o projeto de avaliação do impacto ao patrimônio arqueológico apresentado pela Secretaria. Você vai conhecer agora os projetos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para a preservação do meio ambiente. São ações do Departamento de Infraestrutura que vão desde o reuso da água à implantação de medidas sustentáveis em prédios públicos.
O primeiro prédio de foro do Judiciário Gaúcho, ecologicamente correto, foi inaugurado na comarca de Iraí há 11 anos atrás. De lá para cá, o DINFRA, em parceria com o Ecojus, passou a construir edifícios no interior e na capital gaúcha com ações sustentáveis. Hoje, todos os prédios do TJRS são projetados pensando no meio ambiente. Estamos desde 2008 trabalhando em conjunto com o Ecojus no desenvolvimento de soluções para aplicação em toda a nossa infraestrutura predial. Então, são diversos projetos desde aquele momento que estamos idealizando, buscando o aprimoramento das soluções e para trazer iniciativas sustentáveis a todos os nossos projetos. Então, trabalhamos já com medidas lá atrás, já do telhado verde, agora até medidas mais eficientes em termos de aproveitamento da energia solar com os painéis fotovoltaicos. Então, são diversas medidas aplicadas em todos os nossos projetos. Claro que dependendo do nível da intervenção em maior ou menor grau, mas todos os nossos projetos já têm esse pilar e essa estrutura desenvolvida em conjunto com o Ecojus nessa parceria que trazemos já de longa data. Nós temos atuado sempre bastante em conjunto e atualmente a gente faz bastante análise quando vai acontecer, vamos dizer assim, uma reforma num foro ou uma obra nova. Esse processo, que vem por via CI para nós, ele é encaminhado para que a gente possa analisar quais as condicionantes ambientais possíveis, né, de incluir nesse termo de referência, né, para iniciar a licitação. Então, o DINFRA hoje já coloca, vamos dizer assim, o que é mais importante, e da parte que a gente analisa é o gerenciamento dos resíduos, né, que são gerados nessa construção, né. Então, ali nós colocamos uma série de obrigações, né, da empresa contratada, e uma das quais era gerenciar esses resíduos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os critérios de sustentabilidade que foram definidos para estarem incorporados nos nossos projetos, ano a ano eles vão sendo reavaliados e aprimorados para a gente estar buscando sempre a economia de recursos e o melhor aproveitamento dos recursos. Então nós temos esses critérios que já estão que já se mostraram efetivos, então eles são sempre repetidos e a gente vai agregando mais e vai sempre revendo. Como a tecnologia também tem toda essa inovação, ano a ano a gente vem buscando incorporar isso também nos projetos para que eles esteja entregando melhores condições e mais sustentáveis. Mas a sustentabilidade não está presente apenas nas novas construções. Atualmente, o DINFRA está focado na manutenção dos prédios do Judiciário Estadual. A renovação conceitual dos projetos arquitetônicos incluem a reutilização de água, iluminação natural, cobertura vegetal, redução de gastos com energia elétrica e consumo de água. As pequenas reformas elas já agregam sistemas automáticos para a água, para o consumo de torneiras, então, ou a válvula hidra com comando especial. Então, são pequenas medidas que adotamos nesses projetos para aprimorar e para reduzir efetivamente o consumo de água. Outro ponto são os projetos de eficiência energética, de substituição de toda luminária, ou das luminárias. Hoje, praticamente todo o nosso parque tem iluminação LED. Para que essas medidas sejam realmente consigam trazer resultados, a gente precisa que os nossos usuários tenham a consciência de executar essas medidas de maneira adequada para que a gente tenha o retorno conforme o que a gente espera. É o exemplo, por exemplo, de uma torneira, né? Por mais que a torneira tenha ali um acionamento automatizado, se a pessoa não sabe operar ela, a gente não vai trazer o benefício todo que ela pode nos trazer. O tribunal constrói prédios extremamente sustentáveis, né? Mas ele precisa de servidores, de magistrados, de estagiários que saibam atuar dentro de um prédio sustentável. E isso é o nosso papel. E uma última notícia. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal mais 5 denúncias contra pessoas envolvidas em atos de depredação e vandalismo registrados no prédio da Câmara dos Deputados, em 8 de janeiro. Os denunciados vão responder pela tentativa de abolir com grave ameaça ou violência o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e a associação criminosa armada. As 5 pessoas se enquadram no núcleo dos executores materiais dos atos antidemocráticos. O Ministério Público também pede que o STF decrete medidas cautelares para garantir a manutenção da ordem pública. Para o MPF, há risco efetivo de reiteração dos atos antidemocráticos, considerando o registro de novas convocações e mobilizações nacionais.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.